Bem-vindo, Dr. Paulo Vila Maior. Obrigada pela disponibilidade. Acho que podíamos começar por falar sobre este conceito de cidadania europeia. O que é ser cidadão europeu hoje? Bem, vamos aos aspectos formais. A cidadania europeia existe, formalmente existe, foi criada depois da segunda revisão dos tratados europeus, o famoso Tratado de Maastricht. Não é o nosso foco principal de cidadania. Quando falamos em cidadania, continuamos a ser, acima de tudo, cidadãos do Estado-membro da nossa nacionalidade. A cidadania da União Europeia foi um estatuto de cidadania que nos foi oferecido, por assim dizer, pela União Europeia, e no fundo é um conceito que tem objetivos instrumentais, que é de reforçar a posição da União Europeia enquanto organização política, porque nós estamos habituados a fazer uma associação entre cidadania e o Estado da nossa nacionalidade e, portanto, a partir de agora, tendo dupla cidadania, porque somos cidadãos nacionais e também cidadãos da União Europeia, eu julgo que é importante, do ponto de vista da União Europeia, enquanto reforço da União Europeia como instituição política, mas também para os cidadãos, porque tem mais garantias que estão associadas aos direitos de cidadania. Para Portugal é particularmente pertinente ser cidadão europeu. Sim, vamos ver. Isso, por acaso, entronca numa investigação que eu agora tenho em curso, que tem a ver com este número redondo dos 40 anos que este ano faz de entrada de Portugal nas então comunidades europeias, e tenho um projeto de investigação em curso que desenvolve um pouco esta noção do que terá motivado Portugal a aderir às então comunidades europeias e depois qual terá sido a força motriz da participação de Portugal na União Europeia ao longo destes 40 anos. As duas hipóteses que eu coloco são sebastianismo ou utilitarismo. São hipóteses que até podem ser complementares ou sobrepostas. A primeira vai muito ao encontro de uma tradição, eu diria, ancestral. Nós estamos sempre à espera de alguém que venha do nevoeiro, uma figura sebastiânica que vem do nevoeiro e que nos vem salvar do passado, pondo-nos na rota de um futuro mais esperançoso, ou então o utilitarismo, e aqui é que eu acho que vai direto à sua pergunta, na medida em que ainda há muitos portugueses que encaram a nossa participação na União Europeia como uma oportunidade para nos recentrarmos outra vez no Império, desta vez fazendo parte de uma realidade muito maior do que a nossa pequenez, depois de termos perdido o Império Colonial, as possessões do Império Colonial, mas ainda é muita gente que ainda olha para a participação de Portugal na perspectiva dos dinheiros, dos fundos, dos benefícios materiais de que podemos tirar partido pelo facto de sermos Estado-membro da União Europeia. Portanto, nessa perspectiva, sim, é importante a cidadania porque reforça a percepção que o povo português tem de fazer parte de uma realidade política de dimensão maior do que aquela que corresponde apenas à dimensão geográfica e também de influência política que é exercida pelo nosso país. E acho que nesse seguimento faz sentido perguntar-lhe porque é que é pertinente, numa licenciatura de Estudos Europeus, nós olharmos para as instituições europeias, à luz daquilo que é também então a realidade portuguesa. Sim. Se me permite, eu vou alargar um bocadinho a sua pergunta, porque isso faz sentido. Eu acho que é óbvio fazer sentido numa licenciatura em Estudos Europeus, porque o objetivo da licenciatura é estudar a União Europeia enquanto organização política, os seus aspectos históricos, mas os seus aspectos contemporâneos, que têm muito a ver com o funcionamento da União Europeia, portanto, com as várias instituições da União Europeia e as políticas que a União Europeia concretiza, que correspondem às suas competências. Mas, para alargar a pergunta, eu não estou a defender a minha dama, por assim dizer, eu acho que isso faz sentido como exercício de cidadania, porque talvez grande parte dos cidadãos portugueses não tenham a noção de que grande parte das decisões políticas que interferem com o seu bem-estar presente e futuro não são tomadas pelo governo português, pela Assembleia da República, mas sim por instituições da União Europeia, diretamente, sendo que essas decisões se aplicam diretamente nos Estados-membros da União Europeia, ou indiretamente, quando elas condicionam futuramente decisões que venham a ser tomadas pelos governos nacionais. O que me mete um bocado de impressão é mesmo
a falta de importância que a União Europeia tem nos órgãos de comunicação social, aqueles que são de referência e que de alguma forma acabam por influenciar o conhecimento que as pessoas têm sobre estas realidades, porque se nós fizéssemos um inventário das notícias que têm a ver com a política nacional e com a política da União Europeia, a União Europeia nos jornais e nas televisões pouco passaria de uma nota de rodapé. E os próximos 40 anos? Celebramos agora 40 anos de Portugal na União Europeia. O que é que podem significar os próximos 40 anos? Com Portugal a afirmar-se como um país europeu? Essa é uma pergunta. Quando me fazem essa pergunta, eu costumo sempre responder desta maneira. Como cientista social, eu não tenho um oráculo e, portanto, é muito difícil levantar a ponta do véu para tentar perceber o que é que o futuro nos traz. E é mesmo, quer dizer, eu estando aqui como cientista social, eu não posso fazer prognósticos sobre o que poderá vir a ser o futuro, até porque, repare, nós estamos perante a atual conjuntura e perante acontecimentos que são muito recentes, nomeadamente a guerra em curso no Médio Oriente. Não vamos dizer que tenha sido totalmente imprevista, não é? Mas o facto dela ter eclodido há poucos dias veio alterar de forma significativa a análise que nós fazemos da conjuntura política e da própria conjuntura económica. A União Europeia está emparedada entre o protagonismo que os Estados Unidos têm exercido, nomeadamente depois desta política errática do presidente Trump, e que já tem manifestado em público várias vezes que parece que não se importa muito com o colapso da NATO, e somos historicamente aliados em termos militares, e emparedado do outro lado também pela emergência da China, pela beligerância da Rússia, e portanto os próximos anos são anos de pura incógnita. Nós não sabemos muito bem como é que a União Europeia vai evoluir, porque, por outro lado, a União Europeia está um pouco presa também às vontades nacionais, o que condiciona um pouco a sua evolução. Tudo isto que falámos, de certeza que se calhar vamos voltar a abordar nas leituras que nos trouxe. Sim. Pedir para falar um bocadinho. Se calhar começo já, até porque entronca nesta resposta que eu lhe dei à última pergunta, este livro de Robert Menasse, O Mundo de Amanhã, uma Europa Soberana e Democrática e os Seus Inimigos. Não é a primeira vez que Menasse, que é um escritor austríaco, escreve sobre... escreve um romance que está relacionado com o funcionamento da União Europeia. Ele tem algum conhecimento por dentro do funcionamento das instituições da União Europeia, e tem um romance que foi publicado antes deste ensaio, que tem a ver, portanto, romanceia personagens que as ficciona como funcionários de instituições da União Europeia, mas este é diferente, este é um ensaio. É um ensaio de alguém que está desencantado com a forma como a União Europeia tem evoluído, porque o que se tem percebido nos últimos tempos é que a União Europeia está refém dos egoísmos nacionais. Ou seja, é a conjugação de interesses dos governos nacionais que tem tomado conta dos destinos da União Europeia e que tem impedido que a União Europeia possa evoluir enquanto organização que tem alguma autonomia, pelo menos no plano dos tratados europeus tem, alguma autonomia em relação aos governos nacionais. É um ensaio pessimista, porque Menasse faz esta leitura da atualidade e identifica a emergência dos egoísmos nacionais como um obstáculo ao avanço da União Europeia, e ao mesmo tempo identifica também, ou reconhece também, que alguns desses egoísmos nacionais são produto da emergência ou da reemergência dos nacionalismos que têm a expressão em determinados partidos populistas que, enfim, reavivaram os nacionalismos. E o que ele propõe é uma utopia. No fundo, é uma Europa que caminhe pelos seus próprios pés, sem estar refém dos constrangimentos que advêm desta dança dos egoísmos nacionais, mas é uma Europa que caminhe pelos seus próprios pés e que reinventa a democracia. E ele, neste ensaio, fala várias vezes da democracia pós-nacional, uma salvação da democracia, reportando-se aos conhecimentos da história, e nós sabemos da história, nomeadamente da primeira metade do século XX, como por duas vezes íamos caindo no cadafalso dos nacionalismos. E a ele custa-lhe muito, e revejo muito neste aspecto, nesta parte da narrativa de Menasse, custa-lhe muito que agora estejamos a entrar num período
em que parece que avulta uma certa ignorância da história. E ele faz equivaler essa ignorância da história à reemergência dos nacionalismos, e a forma de ultrapassar estes nacionalismos que estão outra vez a medrar é permitir que a União Europeia seja o ponto de ancoragem de uma democracia pós-nacional. Trago também mais 2 livros, um que tem a ver este Sense and Sensibility, de Gary Morson e Morton Shapiro. É um livro que me inspira numa das disciplinas que eu leciono, aliás, leciono neste semestre, que é a Introdução à Economia, e que ensina a olhar para a economia de uma forma descomplexada e heterodoxa, ou seja, não a economia como uma ciência que está ensimismada e que não dialoga com outras ciências sociais e mesmo com a literatura e com a filosofia. Este livro é uma parceria entre um economista e um homem da literatura. E o que é aqui ensinado é olhar de uma forma diferente para a economia, com o objetivo de rehumanizar a economia, ou seja, uma das fragilidades que os autores identificam à economia convencional é que ela está matematizada demais, está ensimismada demais e com isso tende a desumanizar-se. Ora, sendo a economia uma ciência social e sendo ela feita por pessoas para pessoas, não faz sentido que a economia não só não se articule com outras ciências sociais, como a história, a ciência política, o direito, a sociologia, as relações internacionais, mas também com a filosofia e com a literatura. A literatura, porque, de acordo com os autores, é algum conhecimento dos clássicos que nos aprende a ter um melhor conhecimento das pessoas, e sendo a economia uma ciência destinada às pessoas, portanto, nós temos de conhecer bem as pessoas para saber, do ponto de vista ou de análise económica ou de política económica, o que é mais adequado para mitigar ou superar os problemas económicos, e também socorrer-se da filosofia para, na economia, se reaprender a pensar, porque a economia ortodoxa está muito presa a raciocínios lineares, que muitas vezes são apenas a reprodução de verdades autojustificáveis. E, portanto, às vezes é preciso reaprender a pensar para desmontar determinados mitos e reaprender a pensar a economia. Os outros 2 não têm nada a ver com investigação ou com ensino, têm a ver com o gosto que eu também tenho pela literatura. Um é de poesia, o outro é de literatura. De literatura eu trago aqui um livro do autor espanhol Manuel Vilas, intitulado Em Tudo Havia Beleza, entre parênteses, Ordeza. É um retrato comovente, pelos registros também autobiográfico, de como é possível superar a dor da perda de familiares. Parte muito neste romance da descrição de como o autor superou a perda do pai. Ele é escrito numa linguagem que muitas vezes parece prosa poética. Eu há bocado estava a rever aqui e encontrei aqui uma passagem engraçada que eu não resisto a reproduzir. Escreve Manuel Vilas: por muito mal que nos corra a vida, há sempre alguém que nos inveja. É uma espécie de sarcasmo cósmico. E, portanto, ele encara esta dor com um misto de ironia, mas ao mesmo tempo com algumas palavras pungentes, porque ele não escapa a essa dor que é representada pela perda do pai. E neste livro, não por acaso no título vem a palavra beleza, mas às vezes até nos silêncios, ele demonstra que até nos silêncios nós podemos encontrar a beleza. Eu também o trago porque não por acaso sei que está agora em curso a Semana Cultural da Universidade de Coimbra e julgo que o mote é a beleza. Quando eu vi isso e associei o mote das Jornadas Culturais a este livro, eu julguei que era adequado, até primeiro porque este livro marcou-me e porque pensei que a junção das duas, da beleza que está aqui retratada e da beleza como mote das Jornadas Culturais da Universidade de Coimbra, era um mote para trazer este livro. E por fim, poesia, que eu gosto muito de poesia. Fiquei um bocado na dúvida do poeta que eu traria, porque poetas portugueses contemporâneos tenho muitos que gosto, mas eu julgo que não pude resistir ao meu preferido, que é o Herberto Helder.
E trago este livro, A Morte Sem Mestre, porque a poesia de Herbert Welder é uma poesia, como direi, telúrica, é uma poesia que muitas vezes parece que as palavras são mãos que nos estão a arrancar a carne por dentro, e ao mesmo tempo tem também uma ironia que é desarmante. Eu também, se me for permitido, vou aqui citar apenas 2 versos de um poema muito mais longo, que é sobre a elegia de um burro. Mas a certa altura, descaindo um bocadinho para a política, e terminamos juntando a poesia à política, Herbert Welder confessa o seguinte: Cristo foi uma espécie de marxista-leninista, mas com alguns escrúpulos extrapartidários. Eu achei curioso fazer esta analogia entre Cristo e os marxistas-leninistas, porque normalmente encaramos-los em perímetros diferentes, não é? Mas achei curiosa a analogia, que sai do nada, quer dizer, o que nós lemos nas estrofes anteriores e depois lemos nas estrofes a seguir não tem nada a ver com estas 2 estrofes, mas achei curioso também esta passagem deste poema de Herbert Welder, e também julguei adequado trazer para aqui. Muito obrigada. Obrigado.